Olá, pessoal do Suas Conversas, tudo bem com vocês? Vocês notaram que hoje a gente está com um cenário diferente. A gente vai ficar alguns vídeos ainda, bastante vídeos, nesse cenário aqui, porque afinal de contas o meu marido comprou uma esteira para a gente fazer atividade física e por conta disso nós não temos mais espaço para gravar lá no escritório. Mas tudo bem, eu convido vocês a entrarem na sala aqui de casa, estamos junto aqui na sala, vocês já são de casa e a gente continua essas conversas daqui. Vamos lá então. Quem já segue os Suas Conversas há um certo tempo vai lembrar de duas séries aqui do canal. Uma delas se chama No Miudinho do Pai, faz bastante tempo, e a outra No Maravilhoso Mundo do CRAS. Vocês viram que recentemente eu postei 2 podcasts aqui no canal trazendo um conteúdo semelhante a essas séries, só que sobre o PAEF. Nós falamos do miudinho do PAEF. Esses podcasts foram gravados para Suas Conversas quando a gente ainda era um blog, lá por meados de 2016, 2017. Só que o conteúdo deles é plenamente atual. Seria exatamente o mesmo conteúdo que eu colocaria se eu fosse regravar a série hoje. Aliás, eu acho que até mais completo, porque o podcast é um formato em que a gente costuma fazer mais longo e mais detalhado. Então eu super recomendo que vocês ouçam esses podcasts sobre a série No Miudinho do PAEF, então. E quanto à série No Mundo Maravilhoso do CRAS, que é uma série em 4 episódios, dos quais a gente falou dos serviços do CRAS, das funções do CRAS, das diferenças entre CRAS itinerante e equipe volante e da relação entre o CRAS e o PAEF, esses assuntos também vão aparecer, embora não organizados da mesma forma, numa série que eu chamei de Um Mundo Maravilhoso do CREAS, que a gente inicia hoje. Então, ao longo dos próximos vídeos, eu vou trazer assuntos que são importantes para quem trabalha e para quem é acompanhado nos serviços do CREAS, o Centro de Referência Especializado de Assistência Social. Eu vou explicar um pouco dessa série de vídeos e dos 2 desafios que temos pela frente nesse mundo maravilhoso do CREAS. Vem comigo para mais essa conversa? Vamos adentrar no mundo maravilhoso do CREAS juntos? Eu sou Ana Pincolini e esse é o Suas Conversas. Olá, minha gente linda, tudo bem com vocês? Eu vou começar a conversa de hoje fazendo algumas reflexões gerais. Antes que alguém me critique dizendo que assim como o CRAS, o mundo do CREAS não é um mundo maravilhoso, eu quero problematizar um pouco isso. Mas antes eu convido você a seguir esse canal, a clicar no sininho para receber as notificações dos vídeos novos. Aqui nós já temos quase 200 vídeos sobre o SUAS, tudo conteúdo gratuito e muitas dúvidas que eu recebo no Insta, nos cursos ou mesmo nos comentários, a gente já tem vídeo respondendo. Então clica na aba vídeos e vai rolando a página que você vai ver que temos muita coisa. Se preferir, vá até o final do menu principal do YouTube e clique ali na lupinha, colocando o tema do vídeo que você quer buscar, que aí ele vai buscar para você os vídeos daquele assunto se a gente tiver. Bom, quando eu digo mundo maravilhoso, não é como Alice no País das Maravilhas, uma coisa ingênua e descolada da realidade. Eu trabalho no SUAS desde 2008, então eu vivo na pele as dificuldades tanto da proteção básica quanto da especial. Eu também sei das dores do CRAS e do CREAS, das quais eu já falei, inclusive nesse vídeo do card. Eu sei que falta RH, que o CRAS é confundido com o plantão das emergências, que precisamos desenvolver a política de segurança alimentar, pois o CRAS tem cumprido historicamente uma função, entre aspas, de entregador de cesta básica, o que remete a uma assistência social antiga, focalizada e emergencial e a insuficiência de outra política que é a segurança alimentar. Eu sei que isso acontece por muitos motivos, mas certamente um deles é não termos uma política de segurança alimentar e nutricional consolidada. Sei também que o CREAS virou o balcão das denúncias, que também falta RH, que ele recebe muitas solicitações indevidas, que mais se assemelham a investigações e perícias. Tudo isso eu tenho ciência. Aliás, a gente falou longamente disso. Se não me engano, foram 10 vídeos somando as 2 séries, Mexendo no Vespeiro e Mexendo no Nosso Vespeiro, que você também encontra facilmente aqui no canal.
Tudo isso eu resgatei para deixar claro que quando eu falo no mundo maravilhoso, não é no sentido de não reconhecer os perrengues que a gente passa, a desmotivação que a gente vive quando percebe influências políticas que comprometem o trabalho, ou quando a gente sofre assédio moral, ou quando a gente trabalha recebendo uma baixa remuneração, ou quando a gente trabalha em sobrecarga pela falta de RH. Tudo isso tende a ser um mundo nada maravilhoso, ao contrário, um mundo bem frustrante. Só que tem o seguinte, se nós olharmos para trás, nós vamos nos dar conta de que antes de 2005 existia SUAS. Antes de 1990 nem SUS existia. Educação pública universal também não existiu desde sempre no Brasil. A minha mãe, por exemplo, viveu uma época em que a escola pública era só até a 5ª série. Em resumo, quando olhamos para o passado das políticas sociais no Brasil, nós vamos perceber que tudo isso que temos hoje, mesmo não sendo o suficiente para as dimensões do nosso país, é fruto de uma caminhada histórica. As políticas públicas do Brasil são fruto de caminhadas históricas, de lutas históricas, e não está tudo maravilhoso, mas é maravilhoso sim fazer parte dessas caminhadas históricas. A potência das unidades CRAS e CREAS, que materializam a presença do Estado nos territórios, que precisa sim ser fortalecida. A potência da articulação intersetorial que o CRAS e o CREAS promovem. A potência do trabalho social com famílias, enquanto um trânsito da autonomia ou para a autonomia e dela para a cidadania, tudo isso sim é maravilhoso. Estamos cheios de desafios, mas é importante reconhecer as nossas conquistas. E agora falando do CREAS, que afinal esse é o primeiro vídeo da série sobre o CREAS, um vídeo mais introdutório, eu acho importante a gente lembrar, afinal, para que existe o CREAS e que isso também é uma conquista. O CREAS é uma unidade de proteção especial de média complexidade, destinada a famílias e indivíduos em situação de risco pessoal e social por violação de direitos. Todos os serviços do CREAS têm esse perfil, sendo que o principal deles é o PAEF, o Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Famílias e Indivíduos, que acompanha situações de violência intrafamiliar física, psicológica e sexual, abandono, negligência, afastamento do convívio familiar e comunitário, trabalho infantil, enfim, todas essas situações no âmbito da família. O outro serviço do CREAS é o Serviço de Proteção e Atendimento a Adolescentes em cumprimento de medidas socioeducativas de liberdade assistida, ALA, e prestação de serviços à comunidade, PSC, que também tem como público-alvo adolescentes que estão em situação de risco pessoal e social por violação de direitos. Afinal, o ato infracional também é uma dessas situações conforme a PNAS, a Política Nacional de Assistência Social. O ato infracional tem esse duplo aspecto de reconhecer o adolescente em conflito com a lei e, ao mesmo tempo em que ele está cometendo um ato infracional, também reconhece que ele demanda, ele precisa de aspectos protetivos, inclusive de modo a romper com a trajetória infracional. Falamos disso nesse vídeo aqui do card e também nesse outro do trabalho infantil, já que alguns atos infracionais, como por exemplo o envolvimento com o tráfico de drogas, é ao mesmo tempo uma das piores formas de trabalho infantil pela Organização Internacional do Trabalho, além de ser um ato infracional. Quanto ao serviço especializado em abordagem social, ele também é um serviço ofertado no CREAS, especialmente quando a cidade não tem uma unidade específica, que é o Centro Pop Rua, né? Então ele é ofertado no CREAS e ele também se destina a uma das piores situações de risco pessoal e social por violação de direitos, que é a situação de rua. Na situação de rua, sobre a qual falamos nesse vídeo aqui do card, também teremos interseção com outras situações de risco, como o abandono e o afastamento do convívio familiar e comunitário, pela ruptura de vínculos que muitas vezes acontece. E também o próprio trabalho infantil. O CEAS, ele não se destina somente a pessoas adultas, mas também ele tem como um dos seus objetivos identificar as situações de trabalho infantil no espaço da rua e encaminhar as famílias que têm essas situações para acompanhamento familiar por meio do PAEF. Por fim, o CREAS também pode ofertar o serviço de proteção especial para pessoas com deficiência, idosas e suas famílias.
Esse serviço também se destina a famílias e indivíduos em situação de risco pessoal e social por violação de direitos. Não basta a família ter uma pessoa com deficiência na sua composição para ela ser público-alvo desse serviço. Ele é destinado a situações de risco pessoal e social por violação de direitos específicas, como, por exemplo, a exploração da imagem, o isolamento, o confinamento, as atitudes preconceituosas e discriminatórias no seio da família e o alto grau de estresse do cuidador, que pode ensejar a falta de cuidados adequados por parte desse cuidador que está numa situação de sobrecarga. Então, todos os serviços da unidade CREAS, eles se destinam a famílias e indivíduos que vivenciam alguma situação de risco pessoal e social por violação de direitos. Isso é o que eles têm em comum. Todos eles demandam da equipe um trabalho social especializado que visa a intervenção em situações de risco que já estão instaladas. No entanto, essas situações de risco pessoal e social são específicas de cada serviço. As metodologias, o trabalho social especializado, enfim, ele é específico de cada um deles. Por exemplo, o CREAS é a única unidade que pode ofertar o PAEF. Por outro lado, o Serviço de Proteção Especial a pessoas com deficiência, idosas e suas famílias, pode ser ofertado tanto pelo CREAS quanto em unidade a ele referenciada. E esse mundo é maravilhoso porque ele reflete um novo paradigma. Se na velha assistência social a família era culpabilizada e a tônica era o afastamento dos seus membros, já que a família era vista como desestruturada e cheia de influências perniciosas, hoje os serviços vão focar em resgatar e fortalecer esses laços, fortalecer a função de proteção da família. E vão fazer isso não somente com os recursos internos que a família dispõe. Além de reconhecer os recursos, as potencialidades, as redes de apoio, os serviços do CREAS precisarão promover a inclusão da família na rede de outros serviços públicos, das demais políticas intersetoriais, de modo que o Estado, por meio dessas políticas, também vai ser chamado para fazer a sua parte na proteção social, por meio de ofertas públicas, rompendo com o tradicional familismo. Então, o CRAS e o CREAS, eles são conquistas históricas. Pensando nisso, é que a gente chama de um mundo maravilhoso, de adentrar nesse mundo maravilhoso. Então, pense nisso e vamos para a próxima conversa, onde a gente vai seguir essa série sobre os serviços do CREAS. Tchau, a gente se vê na próxima.